37, a batalha constante do crente. Hoje eu vou fazer algo diferente. Nós vamos nós vamos ler o texto e nós vamos tratar sobre um dos inimigos do crente, ok? A proposta do autor, ele vai apresentar, creio eu, o principal inimigo do cristão. Alguém sabe me dizer quem é o principal inimigo do cristão? Quem é? Eu sou o meu próprio inimigo, né? Não é Satanás, não é o seu vizinho, você é o que é, ou nós nos tornamos por causa de nós mesmos, ok? Então, nós somos os nossos principais inimigos. Então, a proposta do autor, ele vai explicar alguns versículos de Gálatas 5, tá bom? Mas nós não vamos nos deter a isso hoje. Provavelmente eu vou passar 3 inimigos do cristão. Vou começar no terceiro lugar, qual que é o pior inimigo do cristão, até chegar ao primeiro, tá bom? Já dei o primeiro, então, né? O terceiro, hoje nós vamos falar sobre Satanás, tá bom? As armadilhas de Satanás. Vamos orar primeiro? Pai Celestial, nós te louvamos mais uma vez, Pai, agradecidos por esta oportunidade de te louvar, de estarmos adorando o Senhor nesta IBD e aprendendo mais sobre ti. Dai-me sabedoria, humildade, discernimento para explicar a tua palavra. Recebe esta noite a glória, Pai, que é devida ao teu nome, ao Senhor. Pai, ao Senhor seja dado a glória. A ti seja dada a glória, não a mim, não a ninguém aqui presente. Me ajude com alegria a explicar a tua palavra e com humildade. Obrigado pelo privilégio, alegria de falar sobre as coisas do Senhor. Recebe a nossa adoração, agradecido oramos em nome de Jesus. Amém. Lá na sua revistinha, página 37, o texto básico é Gálatas 5, versículo 16. Pastor Jorge, esse microfone é uma benção. Ó, eu consigo falar daqui e dá para ouvir muito bem. Isso é só um comentário aí, tá bom? Muito bom, porque eu falava assim e o pessoal não me ouvia. Então, não é o microfone, é o aparelho, tá bom? Propaganda aí, tá bom? Mas vamos lá, Gálatas 5,16 diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Tem algumas palavrinhas aí que é meio estranha para algumas pessoas, para alguns novos aí, mas nós vamos já explicar. Paulo, ele diz, andai no Espírito. O que significa andar, né, no contexto aí cristão? Nada mais é do que viver, ok? Ou se conduzir, ou ser guiado. Então, para traduzir um pouco esse texto aqui, Paulo diz que a tua vida seja guiada, conduzida pelo Espírito Santo, ok? E aí ele continua o versículo e diz o seguinte: e você jamais. No original, a ideia de jamais é uma ênfase, ok? Você pode traduzir como jamais ou como nunca. Nunca satisfará. A ideia de satisfazer é completar. Olha só, tem muita riqueza em Gálatas 5,16. É muito bom. Então, Paulo fala o seguinte, olha, que a tua vida seja conduzida, guiada pelo Espírito Santo, e você nunca satisfará os desejos da carne. Ou seja, nós podemos dizer que se eu e você vivêssemos de forma plena, andássemos em plena comunhão com Deus, nós não atenderíamos os desejos da nossa carne. Seria maravilhoso eu e você andarmos em comunhão perfeita. Mas nós temos as nossas limitações da nossa natureza. Pergunta até aqui? Não? O que seria andar no Espírito? É quando você sente um arrepio na espinha? Rapaz, hoje o pastor falou comigo, né? A palavra foi potente. Senti um arrepio na espinha, né? Aqui em cima, né? Né? Isso é andar no Espírito? Ou isso é sentir o Espírito de Deus? Né? E muitas vezes nós queremos ser guiados pelo que vemos, pelo que sentimos, mas não pelo que cremos. Ser guiado pelo Espírito é você permitir que a palavra de Deus conduza a sua vida.
Por exemplo, você está num contexto onde, do seu trabalho, onde você foi tentado a mentir, num relatório, né, ou para alguma pessoa, e aí você lembra que tem um versículo muito claro lá em Êxodo, né, não dirá falso testemunho, ou outros princípios também, né, e aí tá lá, não diga mentira, não fale mentira. O que seria andar no Espírito? Simplesmente viver segundo a direção da palavra de Deus, ok? Às vezes nós sentimos aquele incômodo, né? Aquele beliscão, né, de não faça isso. Já aconteceu isso com você? Né? Você sabe que você não deve fazer algo, né? Não, se controla, e aí você faz algo de errado, ok? Então, nós podemos entender que andar no Espírito, então é você deixar que a palavra de Deus dirija a sua vida, a sua consciência, tá bom? Então o texto diz que quando eu e você andamos com Deus, deixamos Deus direcionar as nossas vidas, nós não vamos atender os desejos da carne. Então, você quer ter vitória com o pecado, contra o pecado? Sabe como você pode vencer o pecado? Como você pode vencer o pecado? Andando com Deus. Você tem luta em alguma área da sua vida? Luta com os olhos, luta com a mente, com a boca. Quer vencer esses pecados? Ande com Deus. E você jamais satisfará, atenderá, completará os desejos da sua carne. Tá bom? E aí, versículo 17, eu gosto muito de Gálatas, né? Eu lembro discipulando um jovem com esse texto. É riquíssimo esse texto. O versículo 7 diz assim, pois a carne deseja. Nossa versão está escrito milita, né? No original, a tradução é deseja. Sua carne deseja contra o espírito. Então, olha só, a nossa carne ela tem impulsos, ok? Esses impulsos. Às vezes, talvez você, não sei se você tem esse problema, mas às vezes você vai ser tentado a falar coisas erradas, a pensar coisas erradas, a fazer coisas erradas. E o texto no original nos diz o seguinte: a sua carne está constantemente desejando coisas contra o seu espírito. Já parou para pensar que, às vezes, os novos convertidos têm essa luta, né? Será que, pastor, é normal ter uma luta constante contra o pecado? Sim, é normal. É normal você lutar dentro do seu ser constantemente contra o pecado. Você se sente cansado, fala, nossa, eu não tenho nem um minuto de sossego, né? Eu durmo, luto contra o pecado. Eu acordo, luto contra o pecado. E Paulo fala aqui que a luta contra o pecado é algo constante. Isso, por um lado, é um grande alívio. Porque às vezes Satanás, nós vamos ver isso um pouco para frente, Satanás vai nos tentar, ou vai tentar nos acusar e falar, olha que pessoa terrível. E de fato nós somos. Olha só quanto lixo há na sua mente. E aí você vai ver, por outro lado, o seu ser desejando as coisas de Deus. E Paulo fala isso. Isso é algo natural no cristão. Uma luta constante. Não é natural para o cristão atender os desejos, os impulsos da carne. Então Paulo fala, há uma petição da sua carne falando, fale palavrão, minta, seja desonesto, ok? Você vai ser tentado de várias formas, ok? Ser tentado é uma coisa, cair na tentação é outra. Então sua carne vai ficar colocando essas ideias erradas na sua mente, ideias contrárias ao Espírito, ideias contrárias à palavra de Deus, ok? E aí é isso que a carne faz. E o Espírito, ele luta constantemente contra a carne. Eles são opostos entre si, para que você não faça, para que você não cumpra a vontade de um ou de outro, tá bom? Então, só dando um panorama de Gálatas, né, desse texto riquíssimo, mas quero entrar no terceiro, aí talvez você ache que ele é o segundo, ou o terceiro lugar, pode brigar, tá bom? Não tem problema aí. Mas eu quero apresentar o terceiro inimigo do cristão, chamado Satanás, ok? E basicamente o título do nosso estudo aqui é As Armadilhas de Satanás. Os ataques de Satanás, eles ocorrem em ocasiões oportunas.
Abra sua Bíblia comigo, lá em Lucas 4,13. Lucas 4,13. Tem outra aqui, esqueci. Lucas 4,13. Satanás, ele atacará, ele ataca em ocasiões oportunas. Ou palavrinha difícil. Ele vai atacá-lo em certas ocasiões. Ok? Lucas 4,13. Esse contexto aqui é o contexto da tentação de Jesus Cristo. Lembra que eu falei anteriormente, ser tentado não é pecado. Ceder à tentação é o erro. Então Cristo ele é tentado aqui de diversas formas, de toda sorte por Satanás. E no versículo 13 do capítulo 4 de Lucas diz o seguinte: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então, olha só, nós estamos tentando entender esse inimigo. Às vezes ele vai atacar de forma densa, de forma intensa a sua vida. Ok? Nós não podemos negar os intentos do maligno. Ok? Ele está aí, não podemos negá-lo. Então ele vai atacar em ocasiões oportunas. Ok? Assim como um leão que avança sobre sua presa quando esta se encontra o quê? Distraída. Lembra lá de 1 Pedro? 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8 nos dá um conselho maravilhoso. 5,8 diz o seguinte: sede sóbrios e o quê? Seja o quê? Vigilantes, atentos, acordados. Mantenham-se acordados. Ou seja, nesta vida, eu e você não deveríamos viver de forma desatenta. Cristãos desatentos, né? Contra os ataques do inimigo. Deveríamos estar constantemente em constância, vigilância, atenção, acordados. Ok? Você já esperou alguma encomenda da Shopee, do Mercado Livre? Já esperou? Você está esperando uma encomenda, o que você faz normalmente? Fica esperando, fica olhando na janela, qualquer carro que passa, buzina, chegou, não chegou, né? Ou quando você está esperando um marmitex, um lanche, uma pizza, o que você faz? Fica esperando, né? Olha a janela, ih, rapaz, é ele, né? É uma das coisas mais aguardadas. Né? A gente aguarda muito essas pessoas, né? Agradecemos muito quando elas chegam no horário. Ficamos muito felizes. E é interessante que a ideia de vigilância é você ficar acordado, ficar atento. Porque o diabo, o vosso adversário, Satanás, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Lá em Efésios falará para nós cristãos que nós devemos usar a armadura de Deus para resistir às ciladas do diabo. Então, o diabo ele vai atacar, às vezes ele ataca de forma intensa, mas ele ataca em ocasiões específicas, oportunas. E nós vamos ver isso essa noite. E aí, quando vamos lá para João, nós vamos ver um pouquinho do caráter de Satanás. Nós veremos do caráter de Satanás. João 8,44, um versículo muito famoso, diz o seguinte: vós sois o quê? Vós sois do diabo. Eu espero que ninguém seja do diabo aqui esta noite. Vós sois do diabo. Só existe duas pessoas na face da terra, dois filhos. Ou o filho de Deus ou o filho do diabo. Está falando aqui, Cristo está falando aos judeus que não criam nele. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Uma das características de um filho do diabo, de um incrédulo, é que ele faz a vontade de Satanás. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é, o quê? Próprio. Fala do que é de acordo com a sua natureza. Porque é mentiroso e pai da mentira. Olha só, nós podemos ter uma ideia.
Se você olhar, por exemplo, para o caráter de Deus, a principal característica de Deus é a sua santidade. Deus, em todos os seus atos, é santo. A sua santidade permeia todos os seus atos, ok? Então, Deus, ele é santo em amor, santo em misericórdia, santo em ira. Então, todos os atos de Deus são permeados por sua santidade. Quando você olha por Satanás, ou olha para Satanás, segundo as Escrituras, podemos chegar à conclusão que as atitudes, propostas, desejos de Satanás são permeados pelo quê? Pela mentira. Tudo que Satanás promove é mentiroso, por mais que tenha traços da verdade. Então, Satanás, todos os seus atos, propostas, desejos, são permeados pela mentira. Você lembra lá de Gênesis? Deus dá uma ordem para Adão e Eva: não comerás do fruto. Satanás, então, ele distorce a verdade. Mentira. Então, ele lança mentiras com o propósito que eu e você cobicemos aquilo que Deus proíbe e venhamos assim nos afastar do Senhor. Você vê lá, por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículo 6, Mateus 4, 6. Mateus 4, 6. A tentação de Cristo aqui no contexto na visão de Mateus. Mateus 4, 6. Diz o seguinte: e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Agora eu te faço a pergunta: quem faz interpretação errada? A mentira vem de quem? Satanás, ok? Logo, e para os futuros pregadores, para as nossas aulas de pregação, quando eu e você mentimos no púlpito, quem está se alegrando? Deus ou Satanás? Nosso propósito, então, de pregar a verdade não é agradar os demônios, é agradar Deus, ok? Então, note isso. Satanás, ele pega um versículo ali, né? Tenta dar o jeitinho, e Cristo responde de forma muito específica: não tentarás o Senhor teu Deus. Não discute. O que você está promovendo é uma tentação. Você está pedindo que eu tente o Senhor. Não tentarás o Senhor teu Deus. Lembra que o que vem da boca de Satanás, o que vem de sua mente, vem de um coração repleto de mentiras. Lá em Apocalipse, você vê outra vez Satanás, em relação à mentira, seduzindo o povo. Vamos lá para Apocalipse 20, 7, 8. Apocalipse 27, perdão, Apocalipse capítulo 20, versículo 7 e 8. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Preste atenção. Alguém sabe me dizer o que significa a palavra seduzir nesse contexto? O que significa seduzir nesse contexto? Enganar. Se você tiver uma versão aí, pesquisar aí, a ideia de seduzir é enganar. Satanás, uma das características de Satanás, um dos ataques de Satanás é a mentira. Então, o primeiro ataque de Satanás, nós poderíamos meditar aqui, né? A primeira artimanha dele é a mentira. Você vê isso lá já no início de Gênesis. Ele ataca com mentiras. E aí eu gostaria de já fazer uma breve aplicação aqui para você. Você já leu a Bíblia e já veio dúvida na sua mente? Muitas, não é? Já viu aquele pensamento aleatório? Isso deve ser confiável? Saiba que não é o Espírito Santo. Satanás promovendo mentira. Né? Se você ler Colossenses, Paulo, o empenho dele visava
visava a convicção, criar nos irmãos uma forte convicção sobre Cristo. Ou seja, a nossa fé tem embasamento. Então, dúvidas, mentiras, discordâncias a respeito da palavra não procedem de Deus. Obviamente, irmãos, talvez você vai falar, nossa, tem muitas interpretações por aí. Não, a Bíblia fala que existe só uma única fé. Então não existe minha interpretação, sua interpretação. Existe uma única interpretação da palavra de Deus. Então nós devemos procurar essa única interpretação. Então, quem promove a mentira e quem promove dúvidas não é o Espírito Santo e nem Deus, né, a Santíssima Trindade, mas sim Satanás. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você, eu quero que você medite, tá bom? Como lutar contra as mentiras de Satanás? Como você pode lutar contra as mentiras de Satanás? Alguém poderia arriscar a resposta aí? Como você luta contra a mentira? Qual? Com a verdade. Firmando-se na verdade. Cristo lutou contra Satanás. Como? Bíblia. Satanás apresentou um versículo fora do contexto, está errado. É esse aqui. Bíblia. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra as forças espirituais. Então, parece que nós não percebemos, mas nós estamos em constante batalha espiritual, ok? E às vezes nós não entendemos isso. É que nós temos medo, né, de sermos confundidos com certas denominações. Mas nós devemos tratar com seriedade esse assunto para mostrar que sim, irmãos, Satanás existe, Satanás está solto, ok? Os demônios atuam. Os demônios, você acha que eles não estão aqui? Ok? Há uma batalha constante que nós não vemos. Então, é engraçado, às vezes quando tem um carro passando barulhento aí, é bem na hora quando o pastor fala uma coisa séria. Ou, do nada, uma criança começa a chorar e começa a acontecer umas coisas, a gente tem que fazer, Deus, por favor, Pai, acalma essa pessoa, nos ajude a prestar atenção. Por quê? Uma das coisas que Satanás não quer é que você leve Deus a sério, tá bom? Bom, é bem legal estudar essas verdades. O segundo ataque de Satanás é em meio às necessidades. Você tem necessidades? Você, às vezes, não fecha a conta no final do mês, né? Às vezes, sua geladeira grita, como o dito popular. Às vezes, a saúde pega. E olha só o que Satanás fará com Cristo em Lucas capítulo 4. Lucas 4:4. Na realidade, Lucas 4:2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, qual era a necessidade de Cristo? Fome. Ok? Ter fome não é pecado. Tá bom? Ser guloso é pecado. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, aquela provocação, mas você não é filho de Deus? Manda que esta pedra se transforme em pão. Novamente, nós voltamos para aquilo que aprendemos no início. O que vem de Satanás vem da mentira. Cristo está o quê? Sóbrio e vigilante aqui. Por mais necessitado que ele se encontrava. Sóbrio e vigilante, atento. Então, ele responde usando Deuteronômio, se eu não me engano, 8:4, 8:3. Daqui a pouco nós vamos para lá. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Então nós vemos que Satanás, ele ataca em meio às nossas necessidades. Momento oportuno. Momento oportuno. Lá em Deuteronômio, onde Cristo cita as escrituras aqui, lá em Deuteronômio 8:3, diz o seguinte, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, Cristo nos ensina uma lição maravilhosa aqui. Guardo as tuas palavras no meu coração,
para não pecar contra ti. Quer ser fiel na necessidade? Quer ser fiel na fome, na nudez, nas injúrias, nas perseguições? Guarda a palavra de Deus no teu coração. E quando a tentação vier, use esta palavra, esta espada, contra suas tentações e necessidades. Outra tentação aqui, outra necessidade, poderíamos colocar aqui, é a necessidade de realização. Você tem um sonho? Todos nós temos sonhos, né? Eu tenho muitos sonhos. Quem conversa comigo sabe que eu sou sonhador. Talvez meu próximo nome vai ser Jacó, né? Sou muito sonhador. Romilson também, né? Romilson, deixar ele faz a manutenção da igreja em um dia. Todo culto tem uma lista gigante dele das manutenções. Deus abençoe, meu irmão. Eu gosto muito disso e aprecio muito isso. Você tem sonhos, né? Quantos de nós queremos esperar o tempo da vontade de Deus? Você tem sonhos, tem vontades, né? Às vezes você quer a casa própria, o carro, um carrinho para ir para o trabalho, um negócio. Porém, quantos de nós estamos dispostos a esperar o tempo de Deus? Não é verdade? Às vezes a gente quer as coisas da noite para o dia. Se aparecer a oportunidade, você chega até a tremer, e é hoje. Mas quando nós paramos para orar, pedir a direção de Deus sobre as nossas decisões. Note lá em Lucas 4 também, Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que reinaria, aquele que suportou as coisas por causa da alegria que lhe foi proposta. Note no capítulo 4 o que Satanás fará com ele. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, o acusador. Diabo é acusador, né? Se eu não me engano. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será sua, será tua. Nós temos aqui uma lição muito preciosa, porque quem promete riquezas e prosperidade nessa vida não é Deus, é Satanás. Deus, ele vai cuidar dos seus. Eu acredito na verdadeira teologia da prosperidade, que Deus abençoa os seus filhos fiéis. Deus cuida dos seus fiéis. Deus cuida do seu povo. Deus supre. Deus é Jeová Jiré, aquele que supre no momento das fraquezas e das necessidades. Deus cuida dos seus. Mas essa teologia onde promete ouro, prata, se você der 100, você ganhará 1000, se você der tanto, você ganhará tanto, não vem de Deus. É demoníaca. Se você está seguindo Cristo por ouro e prata, você está seguindo pelo propósito errado. Satanás, então, ele fala, olha, para você ganhar esse reino, todas essas coisas, você só precisa fazer duas coisas. Se ajoelhar e me adorar. E aí Cristo responde, ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele dará culto. É bem interessante isso aqui, meus irmãos. Porque Cristo, a glória de Cristo viria após a sua morte. Então, o reino vem após a morte de Cristo. Então, ele deveria esperar. Muitas vezes, isso acontece conosco. Nós sabemos a vontade de Deus para as nossas vidas e não queremos esperar o tempo de Deus. Queremos atender o que Satanás está nos propondo ali e agora. Então, note, leve isso muito a sério para a sua vida. Leve muito a sério isso para a vida. A quem você está ouvindo? Você está esperando o tempo de Deus? Às vezes, algumas pessoas cometem erros terríveis. Aceitam um relacionamento que não é de Deus, da vontade de Deus. Relacionamento desequilibrado, ou seja, julgo desigual, é pecado. Às vezes a pessoa ela aceita uma proposta onde tirará ela do caminho do Senhor. Emprego não tira ninguém da casa de Deus. O que tira é falta de caráter. Ok? O que tira a pessoa do caminho do Senhor é a falta de caráter, a falta de temor.
Eu conheço, alguns de vocês são exemplos no domingo. Cansados, mas estão aqui. Trabalharam, mas estão aqui. Então eu aprendo com vocês que não é o emprego que tira as pessoas da casa de Deus. É a falta de caráter. É a falta de caráter que tira as pessoas do caminho do Senhor. Mas às vezes a pessoa dominada por Mamon, o Deus da riqueza, se entrega, se prostra diante dele e fala: esse é meu Deus. Irmãos, aprendamos a esperar o tempo de Deus. Satanás, ele nos tentará em momentos de necessidade. Espere o tempo de Deus. Claro que aqui ainda não, os solteiros, né? Deus já abençoou muitos de vocês com aliança. Amém? Né? Mas os jovens que no futuro verão essa mensagem, né, espere o tempo de Deus, vale a pena. Eu aprendi uma coisa com o pastor Eduardo: Deus não nos tem negado nada de bom, Ele já entregou o seu melhor por nós. Então, se está esperando alguém, espera o tempo de Deus, né? Mas também, né, tenha sabedoria, escolha a pessoa certa, ok? Vamos lá, faço uma pergunta para a nossa meditação. Como podemos saber que certas provisões são soluções vindas de Satanás e não de Deus? Como você pode ter o discernimento de saber que certas provisões vêm por parte de Satanás e não de Deus? Faço essa pergunta e eu gostaria que você estudasse para respondê-la. Segunda pergunta em relação a esse tópico: como resistir aos prazeres instantâneos ofertados por Satanás? Como você pode resistir aos prazeres instantâneos? Qual seria a resposta? Essa tem aqui. Ok? São passageiros. Ok? Entender essa noção do que vem do mundo é passageiro, né? Também esperando o tempo de Deus, confiando em Deus e se apegando à palavra de Deus. Do que Deus escreveu, do que Deus disse, é verdade, é direção para a nossa vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, se Deus diz, se Deus está dizendo isso em sua palavra, é porque é luz para os meus caminhos, tá bom? Então, quando eu e você queremos esperar o tempo de Deus, nós ficamos sem saber muitas coisas. É como se você tivesse, né? Deus, eu não consigo enxergar o que vai acontecer. Nós não andamos pelo que vemos, e sim pela fé. O justo viverá pela fé. Então, às vezes, nós não saberemos. E o que nós devemos fazer? Descansar. Deus, eu não sei qual é a tua vontade. Me ajude a confiar no Senhor e me direcione. Tá bom? Vamos lá. Quantos minutos faltam ainda? Posso fazer? Fique à vontade. Uhum. É verdade. Uhum. Porque o tempo de Deus a gente não conhece. Uhum. E fazendo relação com o falou há muito tempo, a gente muitas vezes não sabe qual que é a vontade de Deus. Sim. Às vezes, por uma negligência do homem minha, Deus está falando e a gente não age. Uhum. Ok, vai ótimo. Chegar um momento que a instantaneidade vai ser dada. Ok, obrigado, ótimo. Muito bom, uma boa colocação. Às vezes eu não acrescento esses pensamentos, essas ramificações, mas é a verdade. A pergunta que eu fiz aqui é muito legal. Como eu e você podemos ter discernimento para saber que essa provisão vem de Deus e essa vem de Satanás? É muito discernimento espiritual. Ok? Às vezes, eu lembro uma ocasião, eu estava até na casa da tia Michele. O irmão contou uma história bem legal. Obrigado, meu irmão. Estava procurando uma passagem para Manaus, para o meu casamento. Todo dia eu via passagem para Manaus. Eu acho que o site já estava até chateado comigo. De novo, faltava ele colocar uma barrinha. De novo, né? Vendo passagem. Todo dia eu pesquisando uma passagem. E o preço não caía, não caía nada. Aí, no dia que eu estava lá, pum, caiu. Eu já estava orando, surgiu a oportunidade, tinha crédito, Deus abençoe. E hoje a Ramine, nós estamos casados. Né? Então, assim, muita oração, muito discernimento. Agora, vamos imaginar um site ilegal. Né? Você vai lá, está orando, apareceu um site ilegal. Você não sabe se vai dar certo ou não.
Aí você vai, vou arriscar meu dinheiro? Então você sabe que por aí já não é muito bom você ir, né? Apareceu essa promoção num site legal. Eu acredito que não seria bom você tentar isso, senão você vai se frustrar. Lembro quando deu problema na 123 milhas. Não é ilegal, não era ilegal, não sei se ela existe ainda. Consegui embarcar na época da crise. Graças a Deus deu tudo certo, mas, né, enfim. Mas tem que ter muito discernimento. Colossenses fala o seguinte, Paulo diz o seguinte, por esta razão, meus amados irmãos, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que vocês sejam cheios do conhecimento completo da sua vontade, em toda sabedoria, sabedoria dada por meio da palavra de Deus, e de entendimento espiritual, a fim, com o propósito, com a finalidade de que vocês vivam de forma digna do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, quer viver de forma agradável a Deus? Encha sua mente da palavra de Deus. E aí vem o discernimento segundo os Salmos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quer saber onde você deve pisar? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Essa é a resposta que eu daria. Tem momentos que a gente, papum, é ali. E tem momentos que respira, vamos ver se é de Deus mesmo. Discernimento. Bom, o terceiro ataque de Satanás, o primeiro é qual? Já esqueceram? Mentirinha, não. Né? Mentira. Segundo ataque, meias necessidades. Terceiro ataque de Satanás, com letra D. Tem muitas coisas, pastor, com a letra D. Qual que seria o terceiro ataque de Satanás com a letra D? Desmotivação. Você já ficou desmotivado? Muitas vezes. Às vezes a desmotivação, né, o desânimo vem por conta do nosso pecado. Às vezes, o desânimo, o ataque de desmotivação vem por meio de Satanás, ou às vezes por meio de homens. Quando você e eu estamos cientes da vontade de Deus para as nossas vidas, Satanás fará de tudo para que a abandonemos. Por exemplo, o marido que sabe que deve amar a esposa, e às vezes está ouvindo murmurações constantes sobre relacionamento no trabalho. Se você não cuidar, você pode trazer essas desmotivações para o seu relacionamento, para a sua casa. Cristo, o exemplo perfeito, diz o seguinte, lá em Mateus capítulo 16. Pedro, ele faz uma declaração maravilhosa sobre Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16. Lembra da declaração de Pedro? Isso parece muito conosco. Você está indo super bem, você fala coisas maravilhosas sobre Deus e daqui a pouco você pisa na casca da banana, né? Mateus capítulo 16, versículo 22, diz o seguinte, e Pedro, chamando-o à parte, não vamos ler o versículo 21, para não falar besteira, Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era o quê? Necessário, importava, seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Isso era a vontade de Deus. Então ele sabia que era necessário subir. Pedro, porém, versículo 22, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Olha só, esse intento do maligno aqui, que Cristo vai apresentar daqui a pouco, foi alguma crítica? Foi alguma palavra grosseira? Foi uma ideia de tira o seu foco daí, né? Não foca nisso. Não, Senhor, isso não vai acontecer de modo algum, Senhor. Você não vai morrer. Não precisa disso. E Cristo, ele entende, lembra, sede sóbrio e vigilante. Ele entende que essa desmotivação, esse desvio, essa sugestão de se desviar da vontade de Deus, não provinha de Deus, mas de Satanás. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás,
Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ou seja, olha só que conselho muito interessante. Você sabe a vontade de Deus para a sua vida? O que Deus quer de você essa noite? O que Deus espera de você? O que Deus quer das nossas vidas esta noite? Deus me chamou para pregar a palavra dele, para cuidar de vocês. Eu tenho que saber o que Deus quer, mas nem sempre nós sabemos o que Deus quer. O que Deus quer está descrito aqui. Deus quer que você pregue o evangelho? Sabe a vontade de Deus? Você precisa de um arrepio para sentir isso? Não, está escrito. Ok? Você sabe que a vontade de Deus para a sua vida é amar seu irmão? Precisa sentir um arrepio nisso? Você sabe que a vontade de Deus é que você cuide da sua família? Precisa sentir um arrepio para isso? Não precisa. É só ler e aplicar. E aí, às vezes nós sabemos de vontades um pouco mais específicas. Deus quer que eu vá para o ministério. Deus quer que eu dê aula. Deus quer que eu cuide de tal ministério. Engraçado que o que nós temos feito para delegar os ministérios dessa igreja é orar, ver as pessoas capazes e, irmão, você gostaria de ficar nessa área? Irmã, você gostaria de ficar nessa área? E aí, a pessoa ora, vê a vontade de Deus, fica nessa área. Desânimos virão. Desmotivação virá. Muitas vezes eu chegava em casa, depois de um culto, e falava, uau, Deus não dá mais, né? E aí Deus falava o quê? Deus falava não, mas enfim, eu comia, dormia, no outro dia eu estava novo. Eu falei, na verdade, agora dá. Cansaço, só cansaço. Mas enfim, às vezes Satanás te tentará a desviar os teus olhares, os teus olhos da vontade de Deus. Uma das atividades de Satanás é de acusador de nossos irmãos. Você peca, eu peco, e muitas vezes não. Quando eu e você pecamos, confessamos os nossos pecados, e às vezes uma inquietação surge na nossa alma, uma dúvida surge na nossa alma. Será que Deus te perdoou? Será que você foi perdoado de fato? Para você não tem mais graça, para você não tem mais perdão. Então, muitas vezes essa desmotivação vem para nos afastar da vontade de Deus. A pergunta que eu deixo para cada um de nós para encerrarmos a nossa aula: como não ser abalado pelas desmotivações de Satanás? Simplesmente fazendo como Cristo, arreda-te, Satanás. O que você cogita não vem de Deus. A sua petição não vem por parte de Deus. Reconhecer que essas desmotivações, e eu digo desmotivações que nós sabemos que não é fruto do nosso pecado, não é fruto da nossa ignorância, nem da nossa insubmissão a Deus, mas sim simplesmente ataques de Satanás. Pessoas enviadas por Satanás, circunstâncias. Reconhecendo que essas desmotivações, essas súplicas, não levam em consideração a vontade de Deus, e sim do próprio diabo. Tá bom? Eu acho que nós vamos encerrar por aqui, e aí domingo que vem nós vamos dar continuidade, tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado por esta aula, obrigado por esse tempo, obrigado por cada irmão e irmã que pôde chegar. Abençoe nosso encerramento agora, receba toda a honra e glória desta aula. Te louvamos agradecidos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém.